Saudações clube, meu nome é Likazei e está começando mais um vídeo do canal Clube Fiction, o seu clube da cultura pop. You say slow down. I don't like to move too fast. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô feliz de fazer por eu ter queimado a língua. Eu tô feliz por ter queimado a língua porque no vídeo anterior eu falei sobre o filme Agente Secreto, que eu fui no cinema ver, e eu falei uma crítica sincera, né? Eu achava que não tinha chances de concorrer ao Oscar e cá estamos. Ele está concorrendo ao Oscar. Palmas, pessoal. Agente Secreto está concorrendo ao Oscar. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. O Wagner Moura ganhou um Globo de Ouro, o filme ganhou um Globo de Ouro, então estou muito feliz de ter queimado a língua. Então eu vou começar esse vídeo falando um comentário, né? Lendo um comentário específico aqui que me chamou bastante atenção, porque quando eu li esse comentário não tinha nem acontecido o Globo de Ouro. Então quando eu li esse comentário ele já mudou meu mindset sobre o filme, eu já comecei a olhar ele com outros olhos. Então agradeço a Letícia tracinho NT1MM, que há 2 meses atrás ela comentou isso. Olha bem se não muda a mente das pessoas esse comentário. Gostei bastante do final. Achei que ele demora para digerir, mas é genial. Como retrata que as pessoas da ditadura foram esquecidas e apagadas. Tanto que acaba como o filho conhecendo o pai, menos que a gente. E que não descobrirmos como o personagem é morto. Ele não tem esse punch para quem está acostumado com filmes que precisam se surpreender. Na verdade, a história é contada de forma muito real. Achei que o roteiro faz sentido pela quantidade de histórias interligadas e como todas elas têm uma razão por existirem, que é muito difícil de acontecer. Sobre o sotaque, acho que foi intencional, o sotaque mais leve por ele ter sido um personagem que mudou por muito tempo do Sudeste e estar voltando agora para casa. Tanto que existe um incômodo do personagem notável em ele não estar tão integrado na própria cidade mais, parecendo às vezes até a visão de um turista. Enfim, algumas discordâncias naturais. Então, quando eu li esse comentário, até respondi ela ali, dizendo que eu comecei a ver o filme com outros olhos. Porque realmente, ultimamente, assim, depois de muitos filmes, a gente fica acostumado com punchline, com plot twists. Então a gente tem que pensar muito sobre o filme do Scorsese, O Irlandês. Ele é um filme que retrata um roteiro sobre construção de personagem. Tem o Taxi Drive também, que ele é sobre a construção do personagem. Então conta só a história do personagem. E se tu for ver a vida real, não tem tanto plot assim. Tu não morre depois de um plot na vida real. Tu apenas morre, tu apenas. Às vezes a morte é igual do Gugu ali, tu só bate a cabeça no chão e morre. Não tem nada de encantador. O que tá encantador é como a história é contada. O que é encantador na vida é o processo que a gente passa, desde o nascimento. A morte às vezes não é tão encantadora assim, mas o processo, a vida, o decorrer da vida é encantador. Então acho que esse filme mostra a vida do personagem ali. E igual ela falou ali, no final ele mostra que tá tudo interligado as histórias. E no fim a gente vê que a menina que está estudando o caso nos tempos atuais mesmo conhece mais o personagem do que o filho do personagem, que ele aparece como um doutor depois dos tempos atuais. Então é história, né? O filme é história e ele, depois que eu fui mudado no meu pensamento, eu vi que realmente ele conta bem uma história. Então, esse comentário aqui mudou meu pensamento. E eu acho que a academia vai ver com esses olhos aí o filme. Então, quando eu saí do cinema, eu fiquei esperando que acontecesse um plot realmente. Que eu acho que o pessoal do Globo de Ouro e o pessoal de Cannes ali, que votou na premiação de Cannes, que ele ganhou também, eles olharam o filme com esses olhos também. Olhando o filme como uma história, né?
como uma história contada com início, meio e fim. Então, uma história real. E eu disse que o roteiro não era tão criativo assim, mas ele é, se tu for ver mais camadas do filme. Que ele conta um personagem na história da ditadura e ele conta uma história diferente de um personagem que é um professor que não ameaça tanto assim ideologicamente, mas eu vou parafrasear várias referências aqui. Na ditadura eu estava escutando esses dias o metrô linha 743 do Raul Seixas. Então ele conta ali que na ditadura, ele relata bem como era na ditadura, que na música ele diz que tem dois malucos ali fumando, então o cara diz assim, não fuma perto de mim aqui que dois malucos fumando é suspeito, então tu não podia nem ficar parado entre grupinhos na rua que tu já era cogitado como ameaça ideológica, tu não podia pensar. Então daí ali na música o policial pensa, o que tu tá pensando aí? Eu não quero saber teus documentos nada, eu quero saber o que tu tá pensando. Então acho que só o fato dele ser um professor já ameaçava bastante, né? Então, se tu for ver, o personagem foi bem construído, foi bem amarrado, só não teve esse plot, então. Eu acho que muita gente saiu do cinema, até o Fábio Porchat postou no Twitter esses dias que o filme não foi surpreendente, ele se surpreendeu dos americanos terem gostado. Mas eu acho que talvez está faltando histórias assim no cinema internacional. Então, um negócio que o Kleber Mendonça Filho falou na premiação do Globo de Ouro, ele falou que a gente precisa contar histórias daqui, porque o mundo já sabe todas as histórias dos Estados Unidos, já foi contado o que aconteceu, todas as tragédias, todo dos Estados Unidos já foi contado, né? Porque ele domina o cinema, domina culturalmente, né? Então, eles precisam, né, conhecer a história de outro lugar do Brasil, porque não faz sentido um brasileiro contar uma história dos Estados Unidos ou do Suriname, porque ele não tem propriedade para falar disso, ele tem propriedade para falar o que se passa na própria terra. Então, para os novos cineastas e para todo mundo que faz arte no Brasil, esse recado do Kleber Mendonça Filho é bem válido, porque falem de coisas daqui, de coisas que vocês realmente vivem, que o pessoal vai dar valor e está dando valor. Então acho que a gente está na crista da onda, como foi falado por uma jornalista que eu não vou lembrar o nome, a gente está na crista da onda da cultura pop. Então o Brasil tá chegando no hype ali, o pessoal tá olhando pro Brasil e vendo que existe as histórias da perna cabeluda, depois vão descobrir que a perna cabeluda tem uma música do Chico Science que conta a história da perna cabeluda e que ela realmente existiu, essa lenda. Eles vão conhecer nossas músicas na trilha sonora, músicas que provavelmente muito do pessoal só conhece Garota de Ipanema, só conhece Carmen Miranda lá fora, só conhece pouca gente, Anitta. Eles vão ver que é muito mais profunda a cultura brasileira. Então eu tô bem empolgado e feliz por ter queimado minha língua e feliz por esse comentário da Letícia aqui que abriu minha mente, virou a chave aqui pra gente ver que filme não é só plot twist. Esse é o recado desse vídeo. Filme não é só plot twist. Tem construção, tem muitas formas de fazer um roteiro. Aqui vai minha torcida pro Oscar e eu acho que o Brasil tem muitas chances de ganhar, porque tem muitas categorias ali que não tem concorrentes bons, só que se tu for fazer uma análise ali junto com o Globo de Ouro, tu vê que em algumas categorias ele tem chance, assim. Eu não preciso estar falando aqui porque já está na boca do povo aí que o Wagner Moura está concorrendo como o melhor ator e ele tem muita chance de ganhar porque ele faz bem o papel. O Wagner Moura ele consegue interpretar de uma forma, sempre ele foi assim, sabe? De uma forma que, olha a análise que eu vou fazer da interpretação do Wagner Moura. Se tu vê o Wagner Moura interpretando e vê ele dando uma entrevista, ele é a mesma pessoa, então é muito natural a interpretação dele. Então acho que o Brasil tem chances de ganhar, o Wagner Moura tem chances de ganhar e eu tô bem empolgado mesmo. Eu soltei uma gíria aqui do Sul, então vocês já sabem que eu sou do Sul, né? E vamos se aprofundar um pouco mais no comentário da Letícia aqui. Ela foi bem cirúrgica no comentário e eu concordo com tudo que ela falou, assim, que dificilmente na internet as pessoas concordam com o comentário dos outros, só querem debater e tá certa. Ali ela mudou meu pensamento e peguem essa visão também desse vídeo. Eu acho que no filme internacional a gente também tem grandes chances de ganhar.
Eu tô bem empolgado. Imagina 2 anos seguidos o Brasil ganhando o Oscar, cara. Eu acho que já esse Globo de Ouro já valeu por tudo também, sabe? Então se acabar não ganhando nada no Oscar, pra mim eu já tô feliz, assim. Eu como amante de cultura pop, eu nunca vi o Brasil ganhar nada no Oscar, sabe? Sempre as pessoas falando, que filme brasileiro é só putaria, filme brasileiro é só pornô chanchada. Não, a gente tá vivendo numa era que a gente tá mostrando a nossa cultura pro mundo e o mundo tá se interessando e gostando de ver nossa cultura. Vou ser sincero aqui, não é o melhor filme brasileiro que eu já vi, sabe? Eu gostei, embora eu não tenha gostado tanto do roteiro assim, mas eu gostei. Mas eu acho que o Agente Secreto não é o melhor filme que o Brasil já teve, assim. Eu acho que tem muitos filmes melhores, então isso empolga, porque já pensou, o Brasil ganha o Oscar com o Agente Secreto, porém a gente sabe que a gente consegue fazer bem mais filmes um pouco mais criativos, mais elaborados, mais que vai surpreender mais o pessoal. Então, eu acho que daqui pra frente é só pra frente. Então, o foguete não tem ré e é isso. Vou ser polêmico aqui. Polêmico não, polêmico pra quem não concordar. Pra quem concordar e ser sensato, não vai ser polêmico. Eu acho assim que o que ajudou a nossa cultura a tá voltando ao topo, voltando para o mainstream mundial, assim, ou pela primeira vez estando no mainstream mundial, que eu acho que é eu acho segunda vez, porque a primeira vez foi quando o Glauber Rocha fazia filmes e era vivo, assim, eu acho que a gente estava numa ascensão. O Glauber Rocha era um cineasta que viveu a época da ditadura e ele é aclamado até hoje por Martin Scorsese, o absoluto cinema, sabe? Por outros cineastas, o diretor do Parasita, grandes cineastas pegam ele como referência até hoje. Eu acho que até dentro da faculdade de cinema ele é estudado, porque ele revolucionou o cinema com poucos recursos e o Brasil tava tendo uma tensão ali, e era na época da ditadura. Então muito tu se vê uns babacas assim no Twitter falando porque só é feito filme de ditadura no Brasil, não sei o que. O Brasil só ganha prêmio por causa de ditadura. Mano, o primeiro cara que foi referência, estuda em história, foi Glauber Rocha. Ele viveu na ditadura, ele foi preso na ditadura, censurado na ditadura, driblou a ditadura, genial, cara. Então não tem por que o Brasil não fazer filme de ditadura, porque é uma história que não pode ser apagada, porque quem viveu e sofreu sabe que não tem que ser apagada. Se puder fazer 1000 filmes sobre ditadura, que se faça. E se a gente ganhar 1000 Oscars com ditadura, não é nenhum problema. O problema é tu fazer filme não original. O problema é tu pegar e fazer filme americanizado. Porque daí não é identidade nacional. O que a identidade nacional tem? O que a gente tem na história? Tem uma ditadura, antes da ditadura a gente tinha um país meio que em crise política, e depois a gente tem futebol, a gente tem história do futebol, a gente tem muita nicho para escavar. Então, se o Brasil ganhar Oscar com ditadura, não tem problema. Qual que é o problema de vocês achando que tem problema? Então, parabéns, que se façam mais filmes de ditadura, porque tem muita história ali dentro, entendeu? É a mesma coisa tu reclamar que está sendo feito filme sobre o Holocausto e ganhando o prêmio filme com o Holocausto. Parabéns para quem fizer filme com o Holocausto, porque tem várias histórias ali que não pode ser apagada. É memória humana, é memória verdadeira, é memória de vidas que foram perdidas por causa da insanidade de algum ser humano que pensou ideologicamente que era superior aos outros, que usou autoridade ou alguma coisa para achar que merecia tirar a vida de alguém por pensar diferente ou por ser diferente. Então vai aqui o recado. Parabéns ao Brasil, parabéns ao Kleber Mendonça Filho, parabéns ao Wagner Moura, que ganhou seu Globo de Ouro, parabéns a todo mundo que faz cinema no Brasil, todo mundo que estuda cinema, todo mundo que faz o audiovisual, todo mundo que é envolvido na cultura. Agradecemos também a essa onda, que se deve muito à troca de governo. Eu não aplaudo muito o governo Lula dessa geração, esse novo governo Lula, porque ele tá meio, tem suas questões. Mas, porém, na cultura a gente está conseguindo respirar de novo. Porque a gente viu que o governo anterior não pensava em nada na cultura. Não tinha projeto cultural, não tinha nada, não tinha apoio. Não tá tão bom assim, mas pelo menos em algumas coisas a gente tá podendo voltar a sorrir de novo, sabe?
Deixe seu comentário que a gente vai destrinchar junto esse assunto aqui, debater o que for preciso. E é isso. Saudações clube, até o próximo vídeo.